Fala pessoal, professor Antônio aqui e no vídeo de hoje vamos resolver algumas questões relacionadas à primeira lei da termodinâmica, ok? Então vamos começar. A nossa primeira questão ela diz o seguinte: determine o trabalho realizado por um gás em um sistema termodinâmico, sabendo que ele expande seu volume de 1,5 para 7,5 metros cúbicos, mantendo uma pressão constante de 400 Nm por metro quadrado. Então, pessoal, esse problema ele se trata do trabalho realizado por um gás, ok? O trabalho, máquina térmica, é bem simples de resolver. Então, vamos ver o que é que acontece aqui. Vamos primeiro organizar os dados da nossa questão. Então, eu tenho um volume inicial de 1,5 metro cúbico, um volume final de 7,5 metro cúbico. Aqui a dica é a seguinte: eu sei que o inicial ele vai começar com a preposição de aqui, ok? O final vai ter a preposição para. Certo? Então fica fácil para a gente não confundir o que é inicial e final. Inicial de, final para. E além disso, ele deu a pressão do gás de 400 Nm por metro quadrado. Lembrando que a pressão é constante, né? Uma transformação isobárica. Muito bem. Então, ele pede para achar o trabalho, aí eu vou usar a equação do trabalho. Então, o trabalho de um gás vai ser a pressão vezes a variação de volume. Eu vou começar encontrando a variação de volume, que nada mais é do que o volume final menos o volume inicial. Substituindo os dados, eu vou ter que a variação de volume é 7,5 menos 1,5, o que me dá 6 metros cúbicos. Okay? Uma vez que eu encontrei a variação de volume, agora eu vou encontrar o trabalho, que é basta multiplicar a pressão pelo ΔV. Então, 400 vezes 6 me dá um trabalho de 2.400 joules. Ok? Um problema simplesinho, bem prático aí para a gente resolver. Vamos para a próxima questão. Então, a segunda questão agora ela diz o seguinte: o gráfico a seguir representa um processo termodinâmico realizado em uma máquina térmica. Encontre o valor do trabalho em joules a partir dos dados apresentados. Então, esse problema, novamente, é para a gente encontrar o valor do trabalho, só que agora os dados da questão estão no gráfico, certo? Como vocês podem observar aqui na figura, o eixo vertical ele representa a pressão que está sendo medida em atm, atmosférico. E o eixo horizontal é o eixo do volume, que está sendo medido em litros. O gás ele sofre a transformação de um estado A para um estado B. A setinha que aparece aqui é importante porque ela é quem vai me dizer o que é inicial e o que é final. Então, meu estado inicial é o estado A, meu estado final é o estado B. Ok? E aí eu vou começar a organizar os dados da questão. Primeiro eu tenho aqui a pressão, que é de 5 atm. Eu vou passar de atm para Newton por metro quadrado. O que é que eu faço? Eu vou multiplicar por 100.000. Um atmosférico corresponde a 100.000 newtons por metro quadrado, ok? Ou 100.000 pascal. Então, fazendo a multiplicação, a pressão é de 500.000 newtons por metro quadrado. Muito bem. Agora que eu tenho a pressão na unidade correta, eu vou fazer o mesmo procedimento com os volumes. Mas, professor, por que nós precisamos fazer essas transformações? Porque aqui ele pede para a gente encontrar o valor do trabalho em joules, okay? Ou joules, como vocês queiram pronunciar. Como é em joules, então todas as unidades devem estar de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, que são as unidades padrão. Para a pressão, Newton por metro quadrado, para o volume, metros cúbicos. Ok? Nós vamos fazer a transformação nos volumes também. Agora aqui eu tenho o volume inicial, que é o volume do estado A, que vale 2 litros. Então agora para eu passar para metros cúbicos, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu volume em litros, vou dividir por 1.000. Ok? Então isso vai me dar o volume em metro cúbico. Então, meu volume inicial é de 0,002 metro cúbico. Simples, certo? Vou fazer o mesmo procedimento com o volume final, que é de 6 litros. Vou dividir por 1.000, aí eu vou obter 0,006 metro cúbico. Questão novamente pede o trabalho. Como as unidades já estão todas corretas, trabalho, pressão vezes variação de volume. Eu vou primeiro encontrar a variação de volume, do mesmo jeitinho da questão anterior, substituindo os valores, subtraio volume final menos o inicial,
me deu 0,004 metro cúbico, 4 milésimos, ok? Uma vez que eu encontrei o volume, achar o trabalho é só multiplicar pela pressão. Então, 500 mil vezes 0,004, isso vai me dar um trabalho de 2.000 joules. Fim da questão, certo? Então aqui, ó, nesse exercício, a grande dificuldade era só a transformação de unidades. Uma vez que você realiza a conversão de unidades corretamente, calcular o trabalho segue o mesmo padrão de qualquer exercício que você possa fazer. Pressão vezes variação de volume. Certinho? Muito bem. Então vamos passar para o nosso próximo exercício. O motor recebe de uma fonte de calor 1.600 calorias para realizar um trabalho utilizando apenas 700 calorias. Qual o valor em joules da variação de energia interna desse motor? Use uma caloria igual a 4,2 joules. Muito bem, então pessoal, esse exercício agora é um exercício de primeira lei da termodinâmica, certo? Ele quer que você encontre a variação de energia interna. E ele pede joules. Então, aqui na questão ele dá para a gente uma conversão de caloria para joules. Então, a gente deveria transformar essas duas medidas de energia para joules primeiro, certo? Porém, como as duas estão em calorias, nós podemos encontrar a variação de energia em caloria primeiro e transformar somente ela no final para joules, facilitando aí o nosso cálculo, ok? Então, os dados da questão são os seguintes. Primeiro, ele fala aí que ele recebe de uma fonte de calor. Se ele recebe, ele está recebendo calor, ok? Então, ele recebe 1.600 calorias, então tem o valor de Q. E o trabalho, a energia aproveitada, foi de 700 calorias. Então, ele pede para a gente encontrar a variação de energia interna. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a equação da primeira lei da termodinâmica. Ela me diz que a variação de energia interna de um gás é igual à quantidade de calor que ele recebe menos o trabalho que ele realiza, certo? Substituindo os dados na equação, eu vou ter 1.600 menos 700. Isso vai me dar uma variação de energia de 900 calorias. Porém, como o problema pede para a gente resolver isso em joules, eu devo converter caloria para joules aqui no meu resultado. Então, para isso, basta multiplicar por 4,2. Então, quando eu faço essa multiplicação, eu vou obter minha variação de energia de 3.780 joules. Fim do problema. Ok? Então, teve só um passinho a mais aqui em relação a outra questão, né? Perdão. Teve só um passinho a mais aqui em relação ao que a questão pede, que era achar a variação de energia, que foi a conversão que a gente faz no final. Certinho? Muito bem. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida, já deixa aí nos comentários, tá? Coloca aí, professor, não entendi tal passagem, eu tentarei responder as perguntas o mais rápido que eu puder, ok? Muito bem. Então, agora, a questão número 4, ela diz o seguinte. Um sistema termodinâmico realiza o ciclo ABCDA representado no gráfico. Nesse processo, o sistema recebe 30 joules de calor de uma fonte térmica. Determina o trabalho realizado pelo sistema e a variação de energia interna ocorrida na transformação cíclica. Muito bem. Vamos entender a questão, certo? Nós temos um sistema termodinâmico aí, né, uma máquina térmica, e aí o gás dessa máquina térmica ele vai receber 30 joules de calor. Então isso aqui eu já sei que é a quantidade de calor recebida. Muito bem. Então, qual é o processo que ocorre? Então, olhando pelo gráfico, certo, de pressão por volume, que as medidas já estão nas unidades corretas, ok? Então, não vai precisar converter nada aqui de unidade. Nós começamos em o estado A, então sofre a primeira transformação para o estado B, uma segunda transformação para o estado C, uma terceira transformação para o estado D e uma quarta transformação voltando para o estado A, iniciando o processo novamente. Então, é uma transformação cíclica, porque ela começa em um estado, vai sofrendo transformações até retornar para o mesmo estado inicial. Certo? Muito bem. Então, o que é que acontece? Quando você tem um gráfico de uma transformação cíclica, o gráfico nos permite calcular o trabalho nessa transformação. Certo? Então, o trabalho ele vai ser igual
a área da figurinha que aparece aí. Então vamos começar a resolver a questão e aí eu vou explicando no meio do caminho. Então, de dados eu tenho a quantidade de calor, eu quero o trabalho e quero a variação de energia interna. Muito bem. Vamos começar pelo trabalho. O trabalho ele vai ser identicamente igual à área da figura que está aqui. Ó. Que como vocês podem observar, nesse exercício, a nossa transformação cíclica ela forma um trapézio. Certo? Então, a figurinha geométrica do trapézio. Mas poderia ser um círculo, poderia ser um quadrado, um retângulo, um triângulo, certo? Tá, mas professor, e o que é que isso implica? Implica que o trabalho é a área dessa figura. Como é um trapézio, o trabalho vai ser igual à área do trapézio, certo? A área do trapézio é base maior, que é essa parte aqui de baixo, mais a base menor, que é essa parte aqui de cima, vezes a altura do trapézio aqui, ó, dividido por 2, certo? Pegar essas medidas no gráfico. A base maior é essa parte de baixo, da transformação CD, que vai do 9, né, aqui no estado C para o estado D, mas aqui eu tenho as medidas que vai do 2 até o 9. Esse professor não deveria ser do 9 até o 2? Deveria, mas a gente não vai considerar aqui a física necessariamente, tá? Eu vou considerar a geometria apenas. Então eu quero a distância do 2 até o 9. Isso me diz que a base maior vai ser igual a 7 unidades, ok? Seguindo o mesmo raciocínio, para a base menor, a distância dela é do 2 até o 6. Então eu faço 6 menos 2, 4. Então base menor, 4 unidades. E para a altura eu vou seguir o mesmo raciocínio também. Então eu tenho 5 menos 2, que vai me dar 3 unidades. Certo? Então substituindo os valores aqui, ó, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Professor, e se fosse um retângulo? Aí seria base vezes altura. Né? Então, a depender da figura, a fórmula que você vai usar é a da figura geométrica correspondente. Ok? Então, agora é só resolver continha de matemática. 7 mais 4, 11. Agora eu vou multiplicar por 3, que vai me dar 33. Dividido por 2, eu vou encontrar o trabalho de 16,5 joules. Muito bem. Agora que eu tenho o trabalho e eu tenho também a quantidade de calor, eu posso encontrar a variação de energia, utilizando a primeira lei da termodinâmica. Então, agora eu tenho que a variação de energia é calor menos trabalho, substituindo 30 menos 16,5, que me dá uma variação de energia de 13,5 joules. Ok? Então, está aí resolvido o nosso exercício. Muito bem, vamos passar adiante para a nossa próxima questão. Qual o rendimento de uma máquina térmica, sabendo que ela recebe 750 joules de uma fonte de calor e, ao realizar trabalho, provoca a expansão isobárica de um gás cuja pressão é mantida em 80 Nm por metro quadrado e o volume varia de 1,5 para 7 metros cúbicos. Então agora nós temos um exercício aí de rendimento de máquina térmica, ok? Como ele deu a quantidade de calor, então a gente vai agora tentar encontrar primeiro o trabalho realizado, certo? Vamos aos dados. Quantidade de calor recebida, 750 joules. Ele não deu trabalho, mas ele nos deu a pressão de 80 Nm por metro quadrado, um volume inicial de 1,5 metro cúbico e um volume final de 7 metros cúbicos. Se eu vou calcular o rendimento, que é o que a questão pede, o rendimento aqui vai ser o trabalho dividido pelo calor. Basicamente, eu estou dividindo a energia recebida, ou melhor, eu estou dividindo a energia aproveitada, que é o trabalho, pela energia total, que é a energia recebida, que é o calor. Ok? Só que aí onde está, nós não temos o trabalho. Então vamos primeiro calcular o trabalho. E aí a gente vai fazer do mesmo modo que fizemos nas primeiras questões. Ok? Então vou fazer o seguinte. Vou achar a variação de volume primeiro. 7 menos 1,5 dá 5,5 metros cúbicos. Agora que eu tenho a variação de volume, eu vou achar o trabalho. O trabalho vai ser pressão vezes variação de volume. 80 vezes 5,5, que me dá um trabalho de 440 joules. Então agora, finalmente, eu vou encontrar o rendimento.
440 dividido por 750. Então aqui, pessoal, é resolver a divisão, certo? E eu vou encontrar um rendimento de aproximadamente 0,58. Para facilitar a divisão, você poderia simplificar. Cortava um zero em cima e um zero embaixo para simplificar o cálculo. Ok? Vamos lá. O rendimento não tem unidade de medida, porque ele está relacionando duas quantidades idênticas. Energia. Energia aproveitada e energia total, que tem a mesma unidade, joules. Certo? Por esse motivo, as unidades se cancelam aqui na divisão, então ele vai ficar adimensional, ou seja, sem unidade de medida. Você pode representar o rendimento na forma decimal, como ele está aqui apresentado, mas você pode multiplicar ele por 100%, e aí isso vai lhe dar o rendimento na forma percentual. O rendimento da minha máquina térmica aqui é de 58%, ok? Mais uma observação. Quando você estiver estudando, o rendimento nunca vai dar um valor acima de 1. Na verdade, ele não pode ser nem igual a 1, certo? Por quê? Porque fisicamente, os sistemas termodinâmicos, eles nunca conseguem aproveitar 100% da energia. Parte da energia é jogada fora numa fonte fria, certo? Então, o valor do rendimento sempre vai ser algo do tipo 0, alguma coisa, ok? Então, se você achar um rendimento de 1, alguma coisa, ou mesmo 1, está errado. Então, revise os cálculos, revise o problema direitinho, porque o rendimento sempre vai ser 0, alguma coisa, ok? A não ser hipoteticamente, mas de forma realista nunca vai ter, tá bom? Dito isso, vamos para o nosso último exercício, que diz o seguinte: encontre o valor da eficiência de uma máquina térmica que recebe 1.200 calorias de um reservatório térmico e rejeita 900 calorias para outro reservatório. Então aqui novamente nós temos um problema de rendimento, ok? Só que agora nós temos o calor quente e o calor frio. Vamos explicar o que é que significa isso. Ele fala que ele recebe 1.200 calorias de um reservatório. Então, se ele recebe, é a quantidade de energia que ele está ganhando, que a gente chama de quantidade de calor. Como ele está recebendo de uma fonte de uma temperatura mais alta, como deve ser na termodinâmica, né? Então, a gente chama isso de calor quente, ok? É calor quente porque é o calor que ele está recebendo. Muito bem. Já o calor frio é a energia que ele está jogando fora para a fonte fria, que é a fonte de mais baixa temperatura, certo? Então a gente vai chamar de calor frio porque é o calor que ele está desperdiçando, ele está jogando fora, que ele não aproveita da energia que ele recebe, ok? Entendido o conceito físico, como é que eu vou calcular o rendimento? Nesse caso, como ele deu as quantidades de calor, então vou usar essa equação de rendimento. Ela é derivada daquela outra equação que a gente usou agora há pouco, quando o trabalho é o calor quente menos o calor frio. Então, quando eu substituo esse conceito lá naquela primeira equação, eu vou encontrar esse novo modelo aqui, ó, onde o rendimento é igual a 1 menos o calor frio dividido pelo calor quente. Mas, professor, agora complicou. Calma. Se a questão falar de trabalho, então você provavelmente vai usar aquela equação que a gente usou na questão anterior. Se a questão falar de calor quente, calor frio, né, calor recebido e calor rejeitado, calor jogado fora, enfim, calor perdido. Então, se ela falar em quantidades de calor, então você deve usar essa segunda equação, certo? Então aqui, sem muito segredo, substituindo os dados, vou simplificar. Eu vou dividir 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Se eu eliminar esse monte de zero, o problema vai ficar mais simples. Agora eu resolvo 9 dividido por 12, isso vai me dar 0,75. Daí, 1 menos 0,75 me dá 0,25. Então, está aí o rendimento da minha máquina térmica. Okay? Que, novamente, eu posso multiplicar por 100% e dar o rendimento na forma percentual, que é de 25%. Certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido um pouco aí sobre a parte de primeira lei da termodinâmica, né? Trabalho, enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se a aula foi proveitosa, curte o vídeo aí e se inscreva no canal para mais aulas e outros vídeos, ok? Então, pessoal, é isso aí. Até mais.